Olá pessoal, professor Tales, então dando continuidade ao nosso trabalho aqui, né? Resolvendo questões, resolução de questões para a banca do IBAN. Como vocês já devem estar sabendo, quem já está aí há algum tempo estudando, né, para a prova, sabe que a banca do IBAN é uma banca bem convencional, uma banca bem comum, que não se aprofunda no questionamento, mas isso é uma grande vantagem dela, mas ela tem uma desvantagem, ela questiona um pouco de tudo. Então vocês têm que conhecer toda a parte gramatical básica, né? E incluindo as nomenclaturas. Ela quer saber exatamente se a oração subordinada, substantiva, objetiva, direta, ela é muito metódica nesse ponto, né? E ela gosta muito de conjunção. E a gente está analisando agora uma questão relacionada com as conjunções, né? Lembrando que as conjunções, nesse caso do período composto, né, eu vou utilizar para unir, para relacionar, para articular uma oração principal com uma oração subordinada. E aqui no meio nós vamos ter a presença, né, de uma conjunção. Na realidade não é bem no meio, né? Eu posso antecipar, por exemplo, uma oração subordinada e a conjunção, claro, vai acompanhar essa oração. Nós estamos aqui no YouTube, o pessoal já está entrando, bem legal, né? Então nós vamos agora colocar o slide em que testávamos, né? Exercitávamos qual é o nexo lógico no uso das conjunções. E as conjunções que nós estamos vendo aqui agora são as conjunções, ó, adverbiais, ADVB. Elas são adverbiais. E esse conhecimento, essa classificação das orações adverbiais, né, são 9 ao todo, são 9 orações adverbiais. Então, oração adverbial temporal, causal, consecutiva, final, concessiva, enfim. O que vocês precisam saber, não apenas decorar a conjunção, é claro que é bom saber, é óbvio, né? Mas qual é o efeito semântico, qual é a relação lógica que ela estabelece, então, ali, né, para a produção de sentido. Vamos lá? E aí eu vou colocando aqui o material. Ó, o pessoal já está entrando ali, a Aline, né? E é isso aí, vamos lá. Vou colocar aqui então um material disponível. Perfeito. Legal, entrou aqui, ó. Então, oração subordinada adverbial. Lembrando que são 9, né? Causal, consecutiva, comparativa, final, concessiva, proporcional, condicional temporal e conformativa. Ana estava falando alto desde que chegou, ó. Desde que chegou não imprime uma ideia de tempo? Sim, ó, coloquei meu reloginho ali, ó. Então, desde que chegou, assim que chegou, quando chegou, então são orações. Então, aqui nós vamos ter a oração principal, né? Ana estava falando alto. Aqui temos desde que é igual a assim que, oração subordinada, ADVB, o que? Temporal. Porque a banca quer saber realmente, né, a nomenclatura, né? Vamos lá. Tinha tanto medo que não saía de casa. Ó. Então aqui ela tinha tanto medo que não saía de casa, é consecutiva. Então, ó, tinha que não saía de casa era a consequência. E qual era a causa? A causa está aqui na oração principal, ó. Tinha tanto medo, oração principal. Agora eu vou transformar essa consecutiva numa causal. Ó. Não saía de casa porque tinha muito medo, ó. Agora virou. Agora, porque tinha muito medo, vai ser uma causal. E eu não saía de casa vai ser a consecutiva, né? Consecutiva e causal. Estou fazendo a comparação entre elas, né? Ó, ou posso também transformar o tanto que de forma que. Tanto que ou de forma que. Vamos lá. Tinha tanto medo quanto seu irmão. Cuidado, ó, porque elas se parecem. Ó. Eu tinha tanto medo quanto seu irmão tinha. Aqui ela é comparativa. Ou assim como seu irmão. Ó. Tinha tanto medo assim como seu irmão. Qual é a pegadinha dessa comparativa aqui, ó? O verbo da oração subordinada, ele está o quê? Ele está implícito. Implícito. Porque observe só, tinha tanto medo, tinha é o verbo ter, né?
tanto medo quanto sermão. Cadê o verbo da oração subordinada? Não tem? Ele está implícito. Então, cuidado que nas comparativas, geralmente o verbo da oração, né, subordinado comparativo, adverbial comparativa, ele vem implícito. E agora, iria viajar ainda que estivesse muito cansada. Iria viajar, a oração principal, né? Ainda que estivesse muito cansada. Aqui o sujeito da primeira oração só pode ser ela, né? Por quê? Porque ela estava muito cansada, né? Então, ela iria viajar, ainda que estivesse muito cansada. Ou seja, embora estivesse muito cansada. Vocês perceberam que aqui houve uma concessão? Ó, o que é uma consecutiva? É a que mais cai, a consecutiva, né? Desculpa, a consecutiva é a consequência. Concessiva. Eu vou fazer uma concessão, é a que mais cai, é a concessiva. Ó, ela estava muito cansada, mas ela abriu mão do seu cansaço e mesmo assim foi viajar. Então, voltando aqui para a tela, por que ela é concessiva? Porque houve uma concessão. Ó. E ela iria viajar ainda que estivesse muito cansada, quer dizer, não anulou a ideia dela ter ido viajar, ó, embora ela estivesse muito cansada. O que tem que memorizar? O que tem que saber? Que embora e ainda que, ó, elas são o quê? Ó? Concessivas, né? Ó. Assim como desde que, assim que, temporal. Então, temos que ter essa estratégia de estudo. Se você estudar, passará no teste. Passará no teste, claro, a oração principal, né? Se você estudar, ó, caso ser igual a caso, caso você estude. Só vai mudar ali o tempo verbal, né? Um tempo e um modo verbal ali. Se você estudar, né? Se você estudar, caso você estude, passará no teste. Então, no caso, esse se aí é uma condicional. Vai existir uma condição para que alguma coisa aconteça. Então, questão certeira, pessoal, vamos estudar muito esse tópico gramatical, porque isso aqui cai muito. Vamos lá. Ó, Prefeitura de Mauá, vamos ver o que a banca está pedindo. Embora nesse estudo, muitas crianças tal. O termo destacado no texto, que é o embora, né? Que é o embora. O termo destacado no texto, no contexto em que se encontra, estabelece a função de explicação, conclusão, concessão e adversidade. Vamos lá, explicação, antes de eu olhar o embora, eu sei que o embora ainda que são concessivas, né? Embora é igual a ainda que. Isso ajuda muito, porque eu já sei que embora ainda que, elas são conjunções concessivas, né? Então aqui, vamos lá. Então, a explicação geralmente é pois, porque, né? São conjunções coordenativas, ó. Elas vão ter que ser coordenativas e não subordinativas. Conclusão também é coordenativa. Conclusão é portanto, portanto, logo, também são coordenativas. Concessiva vai ser o nosso gabarito, né? E a adversidade também vai ser o quê? Vai ser coordenativa. Quais que a gente poderia elencar aqui? Ó? Mas, porém, todavia, contudo, nem tanto, entretanto. Então, uma questãozinha tranquila, né? Tranquila, bem tranquila. Vamos lá. Mais uma. Ó, o trecho sublinhado poderia ser escrito sob a forma de oração, sem a alteração do seu sentido original deste modo. Então, a banca está pedindo para uma reescritura, mesmo com grande parte da população mundial excluída. Ó. Mesmo que, dá a ideia de quê, pessoal? Vamos olhar uma por uma. Se grande parte da população mundial estiver excluída, não é condicional. Ó. O se é igual a caso. Ó. Caso grande parte da população mundial seja, daí tem que mudar aqui o tempo, né? Seja, o modo e o tempo, que é o modo subjuntivo, né? Seja excluída, não é condicional. Já que grande parte da população mundial será, já que, não é causal, ó. Já que é causal, ó. Já que, né? Porque, pode ser porque, já que, não é condicional, não é causal. Embora grande parte da população esteja excluída, claro, embora, ainda que, mesmo que, são orações adverbiais concessivas.
E vamos lá, à medida que, ela é proporcional, ó, à medida que, à proporção que. Então é um tipo de questão, que você tem que conhecer muito bem aquelas relações lógicas, né? Todas as adverbiais, isso aí já ajuda muito. O que a banca faz, ela mistura as relações, as conjunções coordenativas com as orações, né, com as conjunções, claro que vão gerar orações, mas são as conjunções subordinativas adverbiais. Aí uma colega nossa aqui está perguntando se vai cair figura de linguagem. Olha, todas as questões que eu analisei da banca, e são muito poucas inclusive, se ela abordar a figura de linguagem, ela vai abordar aquelas figuras mais elementares, metáfora, eufemismo, ela vai abordar a hipérbole, aquelas mais simples, ela não vai se aprofundar. Lembrando que figura de linguagem é um conteúdo muito extenso, tem a metonímia, são muitas e muitas e muitas conexões lógicas, né, subjetivas que vão ser expressas por esses elementos metafóricos. Geralmente, como eu falei para vocês, quase todo tipo de questão, sempre a banca fica muito na abordagem superficial. Essa é a dica que eu dou. A Aline está perguntando aqui, né? A Karine também entrou agora e a gente vai seguindo, analisando mais questões. Não sei se eu respondi a questão ali, né? Mas, como eu falei para vocês, está no conteúdo programático, figura de linguagem, então é bom pelo menos olhar aquelas 8 figuras mais recorrentes. Hipérbole, né? Por exemplo, hipérbole é o exagero. Já te falei 1000 vezes para não deixar a toalha molhada em cima da cama. 1000 vezes, é um exagero, porque você não falou exatamente 1000 vezes. Então aí temos o quê? Uma figura de linguagem, né? Que no caso é hipérbole, é o exagero. Já o eufemismo, ele reduz o impacto de uma notícia bem desagradável. Ao invés de, no lugar de dizer que a pessoa morreu, eu vou dizer assim, ó, ela passou desta para uma melhor, ou seja, ela morreu. Então eu diminuo o impacto de uma notícia desagradável. Isso aí é eufemismo, né? Mas vamos lá, que figura de linguagem a gente pode ver depois. Vamos seguir aqui para o nosso material. Seguindo então, pessoal, olha só. Vamos lá. Mais uma, ó. Eu tinha colegas que podia consultar se precisasse, mas ninguém me perturbava e meus chefes não me controlavam demais. O trecho sublinhado transmite ao restante do enunciado a ideia de, pessoal, tudo questãozinha de 2023, olha aqui, deste ano, ao nível superior, Prefeitura de Boituva. Então, mas ninguém me perturbava, mais não é igual a porém, mas, porém, todavia, contudo, no entanto, entretanto, não é ideia de consequência, ela não é consecutiva, né? Olha a classificação. As coordenativas aditivas, adversativas, alternativas, explicativas e conclusivas, né? Não vai trazer ideia de consequência, não vai trazer ideia de causa e também não vai trazer ideia de condição. Que essas três aqui, esta e esta, elas são subordinadas, né? Elas são ADVBs, são adverbiais, né? Consecutiva, causal e condicional. É claro que o mais, porém, todavia, contudo, é a adversidade. Uma questãozinha muito simples, né? Bem fácil, mas vamos seguindo, né? Mais uma. O termo grifado atribui, respectivamente, ao restante do enunciado as ideias de... Então, os termos sublinhados e segundo, né? Vamos ler um segmento total para a gente conseguir formar a ideia. Eu tinha colegas que podia consultar se precisasse, mas ninguém me perturbava, e meus chefes não me controlavam demais. E é uma conjunção que é aditiva. Aditiva, né? E segundo Norwood, segundo ela é conformativa, mas aqui não é uma oração, não tem verbo, seria o equivalente a um advérbio de conformação, um advérbio conformativo, né? Então as ideias são de quê? O E vai ser uma ideia de adição, claro, é uma aditiva, né? É uma aditiva. E segundo, uma ideia de
conformidade. Conforme, segundo, né? Segundo, conforme, Norwood, segundo, Norwood, de acordo com Norwood. Eu posso fazer uma alternância também. Seguindo, então, mais uma, olha, como tinha questão envolvendo conjunção, né? No trecho é possível identificar uma oração subordinada substantiva do seguinte tipo. Então, aqui, pessoal, já é substantiva, né? Então, a substantiva, nós temos 6 classificações, né? Então, nós temos a subjetiva, que vai ter a função do sujeito, objetiva direta, objetiva indireta, completiva nominal, o que mais? Ela tem a apositiva, ela é no lugar do aposto, e ela tem uma predicativa, ela pode ser predicativa. Abreviei aqui para ficar mais rápido, né? Vamos lá, então. E como é que eu vou saber? Bom, eu tenho que analisar qual é a função sintática que uma oração vai ter em relação à oração principal, né? Então, vamos lá. Não tenho, na verdade, o que eles disseram em sua língua não foi não te entendo. Mas os espanhóis não conseguiam entender que os indígenas, em uma língua própria deles e desconhecida pelos europeus, pudessem não os entender. Então, no trecho é possível identificar uma oração subordinada substantiva. Então você tem que analisar todas as orações, já é uma questão que dá um pouquinho mais de problema, né? O que eles disseram em sua língua foi isso. Mas, porém, todavia, contudo, né, os espanhóis não conseguiam entender, não conseguiam entender o quê? Que os indígenas, quem entende alguma coisa, né? Ele vai entender o quê? Esse que aqui, é uma conjunção integrante. Ela é integrante. Se é uma conjunção integrante, ela vai, claro, ela vai dar origem aqui a uma oração subordinada substantiva. Vou passar a minha imagem aqui para vocês olharem com mais atenção. Quando for uma oração subordinada substantiva, o conector, a conjunção que vai ligar a oração principal à oração subordinada, o nome dela é conjunção integrante, tá? Se for uma oração adjetiva, quem é que vai ligar? Um pronome relativo. E se for uma oração subordinada adverbial, como a gente viu há pouco, uma conjunção adverbial. Então, agora nós estamos falando de uma conjunção integrante, tá? Integrante. Vamos lá, para voltar para o material. Então, quem entende alguma coisa. O que eles querem entender? Que os indígenas, né, pudessem não os entender. Então, vai ser o quê? Olha só, pessoal, já colocando aqui o material. Uma oração subordinada, substantiva, objetiva direta, que é a conjunção integrante. Isso daqui vai ser o quê? Vai funcionar como objeto direto da oração principal. Isso aqui já vai ficar mais claro com o esqueminha que eu vou mostrar aqui para vocês. Aqui, nesse slide, eu vou demonstrar rapidamente os 6 tipos de orações subordinadas substantivas, né? Se ela é objetiva direta, ela vai funcionar como um objeto direto. Pedro aguardava que Ana o visitasse. Todos os quês aqui são conjunções integrantes. Claro, ela é substantiva, né? Então tem que ser conjunção integrante. E quem aguarda alguma coisa. Então, Pedro aguardava isso, Coloco isso aqui, como se essa oração pudesse ser substituída pelo pronome demonstrativo isso. Pedro aguardava o quê? Isso. Então, isso vai ser o objeto direto. O que ele aguardava? Isso. Pedro insistia em que Ana retornasse. Pedro insistia em que? Em que? Então, vai ser o objeto indireto. Objeto indireto. Então, essa oração vai ser classificada como uma oração subordinada, substantiva, objetiva e direta. Por quê? Porque ela vai ter a função sintática de um objeto direto. A objetiva direta, ela vai ter a função sintática de um objeto direto, né? Ana não tem medo de que a banca seja exigente. De quem tem medo. O medo, a setinha teria que vir para cá. A setinha tinha que vir para cá. Quem tem medo de alguma coisa, só que medo não é verbo.
Medo é um nome, é um substantivo, né? É um substantivo abstrato, alguém tem que ter medo. Então, um substantivo abstrato, ele vai precisar de um complemento nominal. Só que esse complemento tem um verbo, ó, seja, estão vendo aqui? Ó? Então, vai ser uma oração subordinada substantiva completiva nominal. Por quê? Essa oração vai assumir a função de complemento nominal em relação à primeira oração. O desejo de Pedro é isso, ou é esse, né? É que ele seja aprovado. Então, isso aqui é um predicativo de sujeito, ó. VL, PS. Só que esse PS tem verbo. Então, vai ser uma oração subordinada substantiva predicativa. Predicativa, né? A gente diz que é predicativa. E aqui, ó, Pedro só quer uma coisa, ó, 2 pontos. Que ele seja aprovado. Então, vai ser uma oração subordinada substantiva, ó, apositiva. Por quê? Porque ela vai ter a função de um aposto. E olha uma consideração importantíssima. A única oração subordinada substantiva que aceita vírgula ou outro sinal de pontuação, por exemplo, aqui 2 pontos, né? 2 pontos, né? A única é aqui, a apositiva, porque o aposto, ele normalmente vem isolado por vírgula. E por último, a mais difícil é a subjetiva, né, que vai ter a função de sujeito. Ó. Foi necessário isso, e isso foi necessário. Então, foi necessário que ele retornasse ao Brasil. Então, que ele retornasse ao Brasil é o sujeito do foi necessário, ó. E isso foi necessário. Daí a classificação oração subordinada substantiva subjetiva. Pessoal, vocês precisam entender essas 6 classificações, tá? Subjetiva vai ter a função de sujeito. Objetiva direta, função de objeto direto. Objetiva indireta, função de objeto indireto. Completiva nominal, complemento nominal. Predicativa, né? E apositiva vai ter a função de aposto. Vamos ver se fixou bem esse conteúdo? Vou mostrar aqui para vocês então. Olha só. Vamos dar uma olhadinha aqui. Quero correr um pouquinho, que tem outras questões bem bacanas aí pela frente, ó. Então, eu quero que vocês classifiquem. Todas aqui vão ser orações subordinadas substantivas, tá? Todas vão ser substantivas. Todos os que aparecem aqui são o quê? São conjunções integrantes. Falei para vocês, né? Integrantes. A minha letra não fica legal aqui. São conjunções integrantes. Vamos lá, é só classificar se ela vai ser subjetiva, predicativa, objetiva direta, objetiva indireta, completiva nominal e apositiva. Convém que você parta logo, ó. Convém isso convém. Então, que você parta logo, né, funciona como sujeito da oração principal, convém, ó. Lembrando que convém, ó, é a oração principal, ó. Isso aqui é oração principal. E cadê o sujeito dela? Quem é que convém? Isso aqui, ó. Que você parta logo, convém. Tudo depende de que sejas honesto. Tudo depende de que, ó. Quem depende de alguma coisa. Então, esse de que sejas honesto vai ser o objeto indireto. Lembre que o objeto indireto, ó, é sempre preposicionado. Esse de aqui é uma preposição, né? Quero que me ouças. Eu, né? Eu quero. Sujeito eu quero. Eu quero. O que que eu quero? Ó, o que que eu quero? Eu quero um carro. Eu quero que você que alguém me ouça, né? Que tu me ouças. Quero que me ouças. Então, ó, o que que eu quero? Vai ser objeto direto. Eu quero isso. Temos necessidade, compare essas duas aqui que também é pegadinha. Ó. Temos necessidade de que ele chegue a tempo e necessitamos de que ele chegue a tempo. Então, temos necessidade, quem tem necessidade somos nós, né? Nós temos necessidade de alguma coisa. Ó. De que vai ser o quê? Vai ser o complemento nominal. Nós temos necessidade de alguma coisa, né? Ó, nós temos... O que que nós temos? Objeto direto, necessidade. Só que necessidade é um substantivo abstrato, né? E vai precisar de um complemento nominal. Então, que ele chegue a tempo vai ser o complemento nominal, né, exigido pelo substantivo necessidade, né? Então ela vai ser o quê? Completiva nominal. Agora, necessitamos de que ele chegue a tempo. Aqui também somos nós, né? Nós necessitamos, só que necessitamos é um verbo. Verbo transitivo indireto. Quem necessita, necessita de alguma coisa. Estão vendo ali? Aline, Karine, que estão aqui no chat.
Então, quem necessita, necessita de alguma coisa. Então, aqui vai ser também uma objetiva indireta. E a última, minha esperança é que continue assim. Então, minha esperança é isso. Então, aqui vai ser o sujeito, VL, então vai ser predicativa. O que ele é predicativa? Eu tenho um sujeito, eu tenho um VL, e o que vai faltar? Um predicativo do sujeito, que continue assim, vai assumir a função sintática de sujeito da oração principal, minha esperança. Vamos dar uma olhadinha aqui então na questão, também bastante recente desse ano, para o nível técnico, lá do Rio de Janeiro, CAL do Rio de Janeiro. A palavra que é um importante elemento de coesão textual, claro, podendo, por exemplo, introduzir complementos verbais. Sim, é possível, né? Então, isso ocorre em... Então, se o que vai introduzir um complemento verbal, o que é um complemento verbal, pessoal? O que pode ser um complemento verbal? Nós temos dois, né? Objeto direto e objeto indireto. Porque daí depois nós vamos ter o quê? O complemento nominal, mas não é verbal. O complemento nominal, ele é originário, ele é requisitado por quem? Por um substantivo, que não tem sentido completo, por um adjetivo que não tem sentido completo, ou por um advérbio que não tem sentido completo. Então, essas três classes gramaticais, substantivo, adjetivo e advérbio, quando não tiverem sentido completo e precisarem de uma complementação, essas três categorias aqui vão solicitar um complemento nominal. Mas isso, pessoal, é regência nominal, não é verbal. Já o complemento verbal pode ser o quê? OD, OI ou os dois juntos, né? OD e OI. Então, tem que ser o quê? Então, o que tem que ser uma conjunção integrante e a oração vai ter que ser oração subordinada, substantiva, objetiva direta. Pronto, vamos lá. Ferramentas como o Instagram que levaram à proliferação de imagens a patamares. Então, que é um pronome relativo que faz relação com ferramentas, né? Ferramentas como o Instagram que levaram... Então, aqui é pronome relativo, né? Pronome relativo. São jovens na faixa dos 20 anos que vislumbram. Quem é que vislumbra? Os jovens. Então, esse que, ele retoma os jovens. Então, aqui também é um pronome relativo. Como é que eu sei? Como é que eu faço para saber se é um pronome relativo? Você pode, por exemplo, substituir por qual, né? Qual? Então, são jovens, na faixa dos 20 anos, são jovens, masculino plural. Então, os quais, tem que ser os quais, né? Os quais. Então, aqui também é pronome relativo. São particularmente sedutoras no que se refere, aqui é uma locução prepositiva, no que se refere à fotografia, não é o caso, né? Não vai gerar um objeto direto nem um objeto indireto. Podemos entender, segundo essa lógica, vocês podem até apagar, Podemos entender, quem entende, entende alguma coisa, verbo transitivo direto, objeto direto. Então, podemos entender o quê? Que o reparo da aparência e assim vai. Então, aqui já temos o nosso gabarito, Isso aqui vai ser o quê? Quem entende, entende alguma coisa. Verbo transitivo direto, olha aqui, objeto direto, só que é oracional, vai ter uma oração. Aqui é só um segmento cortado, não consigo ver o verbo, né? Mas provavelmente lá no texto vai ter, né? Então, vai ser realmente, como a Aline falou, né, Aline? Item D, parabéns, né? Mais um idealismo nas representações individuais do que? Então, mais isso do que aquilo é uma estrutura comparativa, não se trata de um objeto direto ou um objeto direto. Aqui é objeto direto, né? Então, só para essa questão já é um pouquinho mais complexa, tá? Um pouquinho mais complexa. Cuidado com o que? O que o vocábulo que pode ser? Vamos lá? Vamos ver? Pronome relativo, o livro que você comprou é ótimo, o que retoma o livro. Posso substituir por qual? Sim, o qual, O livro, o qual você comprou é ótimo, né? Você comprou o quê? O livro. E outra coisa, o que, quando ele é pronome relativo, ele tem função sintática, tá? Então, vai ser o quê? Objeto direto. O que vai ser objeto direto? O que tal? Objeto direto. O livro aqui é sujeito, né? O que é objeto direto. Porque, você é o sujeito.
da oração subordinada adjetiva. Você comprou. Quem compra, compra alguma coisa. VTD, o que ele comprou? O que está no lugar do livro. Então, o que é objeto direto. Só para entender que o pronome relativo, ele tem função sintática. Diferentemente da conjunção integrante e da conjunção adverbial. Pessoal, olha só, voltando aqui para mim, conjunção não tem função sintática. Preposição não tem, interjeição também. Então, são classes gramaticais que não têm função sintática. Significa o quê? Uma conjunção não pode ser sujeito, não pode ser objeto direto, não pode ser objeto indireto, não pode ser nada disso, tá? Agora, o pronome relativo, que dá origem a uma oração adjetiva, aí sim, aí ele tem função sintática, né? Por quê? Porque ele retoma um substantivo. Aí, o lugar que esse substantivo vai ocupar na oração adjetiva, né, o lugar sintático onde ele se encontrar, ele vai designar qual é a sua função sintática, se vai ser objeto direto, objeto indireto, complemento nominal e por aí vai, né? São várias opções ali de... Mas o que também pode ser conjunção integrante? Olha só aqui, ó. Eu quero que a aluna assista a aula. O que eu quero? Que a aluna assista a aula. Então, vai ser uma oração subordinada substantiva objetiva direta. Pedro insistia em que Ana retornasse. Quem insiste, insiste em alguma coisa. Cuidado com a preposição em, tá? Por quê? Quais são as funções sintáticas preposicionadas? Quais são, tá? Ó, o objeto indireto, o complemento nominal e o agente da passiva são sempre funções sintáticas preposicionadas, tá? Existem outras também, por exemplo, o adjunto adverbial, mas não é sempre, né? Então, cuidado, tá, pessoal? Essas três aqui sempre são preposicionadas, repetindo, o objeto indireto, complemento nominal e o agente da passiva, são preposicionadas. E as conjunções adverbiais, que a gente viu há pouco, né? Final, comparativo e consecutivo, ó. Ela fez sinal que ele entrasse, ó. Que, para que ele entrasse, a fim de que ele entrasse. Comparativa, ela estuda melhor que o aluno estuda, né? Então, que comparativa. E o que consecutivo? Ele estudou tanto que passou na prova, ó. Ele estudou tanto de tal modo que passou na prova. Então, o que pode ser tudo isso aqui e pode ser muito mais. Isso aqui é só apenas, né, uma parte. Vamos lá. É possível amenizar o sofrimento das pessoas. O trecho destacado equivale sintaticamente, ó, sintaticamente é função sintática, né? A 1. Então, é possível amenizar o sofrimento das pessoas, ó. É possível isso. Ó, é possível isso. Só que isso, onde é que é o lugar do sujeito? Na frente do predicado. Ó. Isso é possível. Isso é possível, né? Então, qual é a função dessa oração? Sujeito. Então, qual é a classificação dela? Opa, não botei aqui, vou voltar. Qual é a classificação dela? Então, é uma oração subordinada, ela é substantiva. O que mais? Subjetiva, porque ela ocupa o lugar de um sujeito. Só que, cadê a condição integrante? Cadê a condição integrante? Olha só aqui, pessoal. Ela é reduzida, ela não é desenvolvida, ela não tem conjunção integrante, ela é reduzida de infinitivo. Está aqui, ó. Amenizar está no infinitivo. Mas vamos lá, vamos seguindo, né? A inspiração amorosa. A banca quer saber o primeiro que, o segundo que, mas vamos lá, vamos abreviar bem essa questão. Vamos lá então. Vamos ver se vocês acertam aí, né? Pessoal aí que está no chat, Aline, Karine, vamos lá. Ó, o primeiro que exerce a função sintática de pronome relativo e o segundo que de conjunção integrante. Vamos analisar aqui primeiro, né? A vida brinca com a gente, no encontro planta a semente. É um poema, né? Na união de duas vidas, uma corrente que sela o amor. Quem é que sela o amor? Uma corrente. Então, pronome relativo. No peito da gente. Amar é um rio da plena água quente, que nos adormece. Então, quem é que nos adormece? A água quente, né?
da água quente que nos adormece. Então, o que retoma também, então vai ser, os dois vão ser pronomes relativos. Pronto, tá ali, ó. Ambos exercem a função sintática de pronome relativo. Não é conjunção integrante, né? Deixa eu ver o que a banca colocou aqui, ó. Não é conjunção integrante. Pronome indefinido, não. Pronome relativo, sim, né? Função sintática, conjunção subordinativa, não. Então, os dois são pronomes relativos. Deixa eu ver se as meninas acertaram. Muito bem, muito bem, muito bem. B. Muito bem, B, né? Ambos exercem a função sintática de pronome relativo. Repetindo, pronome relativo é um pronome que retoma um substantivo anterior, ou uma expressão substantivada anterior, e remete, né? E traz esse componente para a oração, formando uma oração subordinada adjetiva, que pode ser de dois tipos. Se ela for explicativa, ela tem vírgula, como essa daqui, ó. Essa daqui é restritiva e essa daqui é explicativa, ó. Então, uma é explicativa e a outra é restritiva. Restritiva e a outra é explicativa. Como é que eu sei se vai ter vírgula ou não vai ter vírgula? Isso muda todo o sentido, tá? Vamos lá. Aqui uma questão de classe gramatical, pura classe gramatical. Classe gramatical ou classe gramatical, né? Ou classe morfológica, tanto faz, gramatical ou morfológica. Ou classe de palavras também, né? Classe gramatical ou classe morfológica. Então, gente, as mulheres só podiam almoçar nas residências estudantis. Gente, artigo, feminino, plural, definido, ó, as mulheres. Se fosse indefinido, umas mulheres, né? Então, artigo. Aqui, pessoal, olha só. Gente, já mata. O as nunca vai ser pronome. Poderia ser o pronome demonstrativo, sim, claro. Não vai ser conjunção, nunca vai ser conjunção. Então, olha só, a gente já mata, é artigo, ó. Vamos continuando. As mulheres só podiam almoçar nas. O que é nas? Cuidado que o nas, aqui tem duas classes gramaticais. O que é o nas? É a preposição em mais o artigo as. Né? Muito bem, as meninas acertaram, né? É o item D. Então, nas é a preposição em mais o artigo as. Mas a banca aqui só botou preposição. Então, artigo, preposição, né? Ó, estudantes, se fossem convidados por alunos. Por é preposição, ó. A, ante, até, após, tem que decorar aquelas 17 preposições, tá? Mas essas limitações, ó, mas, porém, todavia, contudo, no entanto, entretanto, conjunção. Conjunção o quê? Coordenativa. Qual é a classificação dela? Adversativa. Mais, porém, todavia, contudo, no entanto, entretanto. Mas essas limitações não reduziram. O verbo reduzir. Reduziram. Não? Eu reduzi, tu reduziste, ele reduziu e eles reduziram. O pretérito perfeito é do modo indicativo, no terceira pessoa do plural. Eles reduziram, ou elas reduziram, né? O entusiasmo. Entusiasmo, substantivo, ele, né? O entusiasmo. É um substantivo, né? Dessa pessoa, disse Norwood, né? Pelo aprendizado, pela preposição. Pelo tem duas classes gramaticais também. Pelo, tá? É a preposição por mais o. Por mais o, pelo. Por mais o, pelo, tá? Vamos lá, seguindo. Então, né, a Karine, ok, acertou, certinho. Vamos lá. Aqui tem as classes gramaticais. Sugiro que vocês memorizem todas as classes gramaticais. Todas, né, ó. Todas as classes morfológicas, ó. Artigo, substantivo, adjetivo, numeral, pronome, verbo, advérbio, preposição, conjunção, interjeição. Tem que conhecer tudo que a banca vai perguntar, né? Olha, mais uma questãozinha de classe gramatical. O termo grifado exerce a mesma função gramatical da sentença apresentada em qual alternativa? Vamos lá. E ela logo se deparou com os obstáculos enfrentados por muitas outras mulheres. Logo aqui, ó, cuidado com logo, porque algumas palavras, elas são polissêmicas. Polissêmicas. São polissêmicas, tem mais de um sentido, né? E o logo é uma delas. Ela logo se deparou com os obstáculos, né? Então, o termo grifado exerce a mesma função gramatical, ou função sintática, enfim, né?
da sentença apresentada em qual alternativa? Aqui ela botou gramatical, eu já entendi por quê. Porque conjunção não tem função sintática, né? A influência paterna foi importante para Norwood. Logo aqui vai ser o quê? Logo vai ser uma conjunção conclusiva. Ó. Logo é igual a portanto. Ó. Portanto é uma conjunção conclusiva, né? Então, vamos ver. Aqui não é uma conjunção conclusiva. E ela, logo, né, não é uma conjunção conclusiva. Vamos ver a segunda ali. Existem muitas mulheres capazes de fazer um trabalho excelente. Logo, o preconceito contra as mulheres não tem respaldo científico. Aqui também é uma conjunção conclusiva. Portanto, logo, né? É preciso que as leis de igualdade entre gêneros sejam aprovadas logo. Aqui é advérbio de tempo, ó. Rapidamente, ó. Rapidamente. Estão vendo aqui, ó, mente, rapidamente. E ela, rapidamente, ó, rapidamente, né? Então, aqui também, aqui o logo é um advérbio de tempo, né? Rapidamente, de modo, de tempo, enfim. Ó, Norwood é uma grande cientista. Logo, portanto, né? Aqui também é conjunção conclusiva, ó. Conjunção conclusiva, né? Então, já chegamos lá. No trecho, a palavra em destaque é classificada gramaticalmente como eram bem baixos. Eram bem, vamos ver. Para shows, isso explica a mudança nos números de iniciação do tabagismo, que antes eram bem baixos. Eles eram, VL, né? Baixos. Esse bem aqui está ligado a baixo. Ó, eles eram baixos, os índices, né? E agora eles eram bem baixos. Então, o bem está relacionado com baixo. Então, isso aqui o que é? É um advérbio de intensidade. É um advérbio de intensidade. Não é adjetivo, né? Adjetivo seria bom, né? Bom. O adjetivo ele varia, ó. Bom, bons, boa e boas, né? Então, o adjetivo ele tem essa qualidade, né? De variar em gênero, masculino e feminino, e número singular e plural. Conjunção não, né? Conjunção não é. Pronome muito menos, né? Vai ser o advérbio de intensidade. Muito bem. No trecho, Hughes Aircraft tinha inúmeros contatos com a NASA. O verbo grifado apresenta a mesma regência que se verifica no verbo grifado de qual alternativa? Então, a banca gosta muito de fazer essa comparação. Também questãozinha de 2023 da Prefeitura de Boituva, né? Vamos lá. Então, Hughes Aircraft tinha. Quem tem o quê? Quem tem alguma coisa, né? Ele tinha o quê? Inúmeros contatos com a NASA, objeto direto. Então, o que ele tem? Inúmeros contatos com a NASA. Se a questão pede regência, aí vamos ver qual é a regência do verbo. Lembrando, voltando aqui para os verbos, eles podem, quanto à transitividade, né, e predicação, eles se dividem em 5 tipos, né? Então, VTD, VTI, verbo transitivo direto, verbo transitivo indireto. VTDI, verbo transitivo direto e indireto. Verbo intransitivo, não tem OD nem OI, e verbo de ligação, PS mais VL, né? VL mais PS, nessa ordem. Então, isso é transitividade. Quando cair questão de regência, a gente tem que ficar ligado nessas questões, né? Voltando aqui para o nosso material, ó, Norwood projetou, o que ele projetou? Ó? Um transmissor. Estão vendo ali? Ó? Vou voltar para cá. Voltando para cá, ó, ele projetou, o que esse Norwood projetou? O transmissor. Então, aqui já temos um um VTD mais OD, um verbo transitivo direto que vai gerar um objeto direto, né? E vamos observar os demais casos. As mulheres só podiam almoçar. Quem almoça, almoça. É um verbo intransitivo. Isso daqui o quê? ADBV de lugar. Norwood desafiou barreiras e preconceitos para tornar-se um
uma engenheira visionária. Tornar-se, VL e PS. Ó. Ser, estar, permanecer, estar, tornar-se, né, se transformar-se, vai ser um VL mais PS. Desde pequena, ela gostava, quem gosta, ó, VTI. Quem gosta, gosta de objeto indireto. Quem gosta, gosta do que ela gostava? De jogos de lógica. Então, o VTI. Né? Então, só para fechar essa questão, isso aqui é muito importante para o aluno que ainda não está muito ainda com aquele espírito de concurso, tem que conseguir pegar bem a questão de transitividade e predicação. Vou botar aqui o materialzinho, né? Olha só. Então, VTD ou AD, ó. Ana bebe vinho. O que ela bebe? Vinho. Então, vinho é objeto direto. Ana gosta de vinho. De que ela gosta? De vinho. Tem a preposição aqui, ó. Objeto, então, ó. Objeto indireto. Né? Opa. Objeto indireto. Perfeito. Vamos voltar para cá. Objeto indireto. Não está indo. Deixa eu ver se deu. Agora deu. Ó, de vinho, objeto indireto. Vinho é objeto direto. De vinho, objeto indireto. Por que é indireto? Porque tem uma preposição entre o verbo e o seu complemento. Mas eu posso ter o VTDI, ó. Ana entregou o quê? O livro, objeto direto. Teve um alvo? Sim. A quem? A seu colega, objeto indireto. Então aqui eu tenho o VTDI. Agora eu tenho o verbo intransitivo. Ana nasceu. Quem nasce, nasce. Não vai ter nem o nem OI. E o verbo de ligação vai gerar um PS. Ó. Ana está contente. Está é um VL e contente é um predicativo de sujeito. O VL pode ser o quê? Ó? Ser, estar, permanecer, ficar, continuar, se transformar. Né? Tem outras possibilidades também. E agora, aqui que eu queria ver a questão do verbo haver. Ó. Assim como os tratamentos contra o uso de cigarros tradicionais, também há opções que podem ajudar o usuário a abandonar o vício do cigarro eletrônico. O verbo sublinhado é, ó, ela quer saber se é um verbo transitivo direto, verbo transitivo indireto, intransitivo ou um verbo de ligação. Gente, o verbo haver, quando ele significar existir, ó, o haver, quando significar existir, eu vou botar aqui, ó, há opções, tá? O que há? O que há? Opções é um verbo transitivo direto. O que vai ser a palavra opções? Objeto direto. Objeto direto. Aqui nós temos uma oração sem, não tem sujeito. Ó. O verbo haver, quando significa existir, ele não tem sujeito. Então é um verbo, mas ele tem a predicação, que é um verbo transitivo direto. Olha só uma questãozinha bacana aqui. Ó. O verbo haver pode ser substituído pelo verbo existir? Sim. Ó. Existe, ó, opções. Opções, né? Aí eu pergunto, existe opções ou existem opções? Vamos lá, Aline, Karine, pessoal que está aqui assistindo. Existe opções ou existem opções? Lembrando que o verbo haver, ele pode ser transformado em existir, né? E aí? Existem opções. Ah, mas por que isso? Olha só aqui. Ó. O verbo existir é um verbo intransitivo. O existir, tá? Agora, a gente já respondeu aqui a questão. O verbo haver é um verbo transitivo direto. Já está respondido. Eu só estou ampliando o conhecimento aqui para vocês. Ó. Então, por que existem opções? Porque é um verbo intransitivo, existir, mas ele tem que ter sujeito. Ele tem sujeito. E onde é que está o sujeito dele? Está aqui, ó, sujeito. Ó. A gente chama de sujeito que vem depois do verbo. Como é que é o nome desse sujeito? Posposto. O sujeito posposto. Então, opções, plural, né? Plural, opções existem. Então, posso substituir o verbo haver por existir? Posso, se ele significar, claro, existir, né? E aí, tem alguma diferença? Total. O verbo haver é um VTD que vai gerar uma AD. E o verbo existir é um verbo intransitivo que vai ter o seu sujeito posposto com quem ele vai ter que concordar. Essa é a questão. Então, muito cuidado. Mas cuidado, pessoal, que o verbo haver, ó, deixa eu ver se já está aqui no próximo slide. Ah, aqui, ó. Já eu coloquei o slidezinho aqui para vocês, ó. A Aline está dizendo que se é
irregular, isso aqui não tem importância para o momento. A gente não está estudando a morfologia dele, se ele é irregular, irregular. A gente está estudando a predicação, é diferente da morfologia, tá? Então, a predicação, viu, Aline? Voltando aqui, né? Deixa eu botar a minha imagem aqui, ó. A predicação é VTD, VTI, VTDI, VI, VL. Agora, se a gente olhar a morfologia do verbo, aí ele pode ser regular, pode ser irregular, pode ser anômalo. Não é a questão aqui que está sendo observada. Então, ó, há muitos problemas. Eu vou colocar aqui, ó. O que há? O que há? Muitos problemas, ó. Então, A é um verbo transitivo direto, ele é impessoal, porque não vai ter sujeito, e aí o que vai acontecer? Muitos problemas de gestão pública vai funcionar como objeto direto. Agora, posso substituir o verbo haver por existir? Posso, porque eles têm sentido existir. Ó, existem muitos problemas. O existem é um verbo intransitivo, o sujeito posposto. Ó, muitos problemas existem. Aí também pode ampliar aqui, ó, deve haver ou devem haver? Fazer uma locução verbal, né? O deve vai ser auxiliar, o haver é o principal. Deve haver ou devem haver muitos problemas? Deve, ó, a impessoalidade do verbo haver, ela passa para o verbo auxiliar, então deve haver. E a pessoalidade, ó, do verbo intransitivo existir, ela vai para o verbo auxiliar. Então, ó, devem existir, né, muitos problemas. Mas o que eu queria mostrar aqui para vocês ainda é que o verbo haver, deixa eu botar aqui, ó, cuidado, o verbo haver, ele pode ter sujeito. Mas daí ele não vai significar existir, ó. Eu hei de conhecer a Ásia, eu, sujeito eu, ó. Eu hei, tu has, ele há. Nós havemos, vós haveis, eles hão, né, ó. Eu hei, tu has, ele há. Nós havemos, vós haveis, eles hão. Vocês hão de passar no concurso? Espero que sim, né? Ó, eles haviam lido a apostila. Eles, ó, sujeito eles, ó. Haviam lido o pretérito mais que perfeito composto, ó. Eles haviam lido a apostila. Eles tinham lido a apostila, melhor, né? Ou eles haviam lido a apostila. Então, cuidado que o verbo haver é um verbo perigoso, tá? Perigoso. Por quê? Porque ele pode ser pessoal e ter um sujeito, como eu havia comprado um carro, né? Eu tinha comprado o carro, eu havia, ó, eu havia, tu havias, ele havia. Nós havíamos, vós havias, eles haviam. Tem sujeito com vai ter uma conjugação, né? O verbo vai ter que ser conjugado em relação ao sujeito, né? Mas quando o haver significa existir, aí a análise é completamente diferente, tá? Aí ele não tem sujeito, ele é impessoal, né? Mas ele é um VTD que vai gerar um AD. Tem que ficar ligado, isso aí cai bastante em prova. Vamos seguindo, tem muita coisinha ainda que ainda quero fechar a aula com esse conteúdo, né? Ela começa a escorrer como areia tal e tal. Aponte em qual das alternativas a seguir ocorre um desvio da norma no tocante à regência verbal. Aqui é uma questão bem básica de regência verbal. Assistiremos ao filme no próximo final de semana. Quem assiste, no sentido de ver, de presenciar, ó, é um verbo transitivo indireto. Então, eu assisto, olha a preposição aqui, ó, eu assisto ao filme. Eu assisto ao filme. Agora, voltando para cá, né? Prefiro, vamos ver o verbo preferir. Como é que é a regência do verbo preferir? É VTDI. Eu prefiro o quê? Ler um bom livro. A quê? A perder horas preciosas em redes sociais. Então, o que eu prefiro? Objeto direto. Ler um bom livro. Ó, ler em verbo no infinitivo, né? O que eu prefiro? Ler um bom livro. A quê? Ó, objeto indireto. A perder horas preciosas em redes sociais. Então, quem prefere, voltando aqui para mim, ó, como é que a gente usa assim na linguagem do dia a dia, na linguagem coloquial? Ah, eu prefiro 1000 vezes café do que chá. Não existe isso do ponto da norma culta, tá? Não existe 1000 vezes também, não existe nenhum intensificador aqui. Eu prefiro café a chá. É assim que a gente fala. Só que a gente usa isso? Não, a gente não usa isso no dia a dia. A gente diz assim, eu prefiro café do que chá. Não existe isso do ponto de vista da norma culta da língua portuguesa. Então, se você tem 2 carros para preferir, né? Vamos supor um Renegade ou um T-Cross. Eu prefiro o Renegade
ao T-Cross. Ou se for o contrário, eu prefiro o T-Cross ao Renegade. É assim que a gente vai ter que, né? Que a gente vai ter que fazer referência quando está relacionado com a regência verbal. Expirou, assim que aspirou ao perfume, opa. Quem aspira, o verbo aspirar tem duas regências, né? Vocês estão aspirando, a aprovação no concurso. A com crase, aprovação. Aprovação. Vocês estão aspirando a aprovação, porque vocês estão desejando, vocês estão almejando. O aspirar no sentido de cheirar, de sorver, é transitivo direto. Aqui, aqui ele está como sendo um verbo transitivo indireto, né? Mas ele não é indireto. É aqui no sentido de sorver, de cheirar, é um verbo, transitivo direto. O que a pessoa está cheirando? É o perfume. É o perfume. Não tem a preposição regida, né? Então aqui vai estar o erro. Aqui vai ter o erro. E último, obedecia às ordens de sua mulher. Quem obedece a alguém ou a alguma coisa. Então o verbo obedecer é um verbo transitivo indireto. Até eu faço uma brincadeirinha, né? Eu faço uma brincadeirinha, vou aqui, né? Para falar com aqui online. Faço uma brincadeirinha, né? Quando vocês eram pequenos, vocês obedeciam o pai de vocês? Ou os pais de vocês, né? Vocês obedeciam? Você obedecia o seu pai? O seu pai? Você que está ouvindo aí, você que está assistindo, né? Você que está assistindo ao vídeo, né? Você que está assistindo ao vídeo, você obedecia você obedecia ao seu pai? Claro que não. Daí as pessoas ficam meio assim, claro que não. Claro que não. Ninguém obedece a alguém. A gente obedece a alguém. Porque o verbo obedecer é um verbo transitivo indireto. E ele vai gerar o quê? Um objeto indireto. Qual é as características de um objeto indireto? Ele tem que ser o quê? Preposicionado. Então, ele tem que ter a preposição. E a preposição regida do verbo obedecer é a preposição a. Porque quem obedece, obedece a alguém, né? A preposição vai ser a. Posso obedecer a alguém ou obedecer a alguma coisa. Então, por exemplo, eu moro num prédio, então eu obedeço ao regimento interno. Eu obedeço ao regimento interno. E eu, quando era pequeno, eu obedecia ao meu pai. Eu obedecia ao meu pai. E se fosse a minha mãe, teria que ter crase. Eu obedecia a minha mãe. Porque eu obedeço a minha mãe, né? Aqui essa crase aqui, inclusive, é facultativa, porque existe essa facultatividade quando se trata no caso de pronomes, né, possessivos femininos, minha, sua, tua e tal. Então, mas eu queria mostrar ainda um slidezinho aqui que eu preparei para vocês, relacionado a tudo isso, Aspirar aqui, Vamos dar uma olhadinha aqui, Pedro aspira o ar puro da manhã. Perfeito, VTD, VTD-OD. O que ele aspira? O que ele cheira? O ar puro da manhã, VTD-OD. O que esse O é? Artigo? Artigo, né? Artigo. Agora, Ana aspira a carreira pública. É aquilo que vocês estão aspirando. Vocês aspiram a carreira pública. Então, aspirar no sentido de desejar, de almejar, é um verbo transitivo indireto que vai precisar do quê? De um objeto indireto. Agora, dê uma olhadinha no verbo agradar. Dê uma olhadinha no verbo agradar. O rapaz agradava o cachorro de estimação. Quem agrada, no sentido de verbo transitivo direto, vai ser acariciava. Ele agradava o cachorro de estimação. Ele
pegava o cachorrinho e fazia agrados, né? No cachorro de estimação dele. Agora, o espetáculo não agradava ao público. Aqui é um verbo transitivo indireto e nós vamos ter um objeto indireto ao público, né? Então, voltando aqui para mim, né? Se eu tenho um animal de estimação, eu agrado o animal. Agora eu pergunto para vocês, esta aula aqui, né, que a gente está gravando, ela está agradando ao público, aos espectadores e não os espectadores, porque eu não estou aí para passar a mão na cabecinha de vocês, perceberam? Então, cuidado com o verbo agradar, que tem essas duas regências. Ou vai ser um verbo transitivo direto no sentido de acariciar, ou vai ser um verbo transitivo indireto no sentido de satisfazer, né? Satisfazer alguma coisa. Então, pessoal, vamos lá, só botando aqui. Vamos dar uma olhadinha aqui. Aqui, só para fechar, então, a última questão relacionada ainda à regência. Se se substituísse a palavra conversa pela palavra diálogo, a expressão sublinhada seria alterada para. Vamos lá então, onde é que está? O diário corresponde na fala à conversa com os próprios botões. Né? O diário, né? O diário corresponde. Isso aqui vocês podem até tirar na fala, né? Adjunta adverbial pode tirar. O diálogo corresponde a quê? Então, verbo transitivo indireto. Corresponde a quê? Um objeto indireto. O que é esse a? É a preposição a mais o artigo a, da palavra conversa, né? Só que a banca está pedindo, se eu substituir a conversa por diálogo, a regência vai ser a mesma. O diálogo corresponde, o diário corresponde a quê? Ao diálogo. Corresponde o quê? Ó? Ao diálogo. Ao diálogo. Então vai ser questãozinha de regência, né? Então aqui temos já o tópico desenvolvido. Pessoal, a gente vai ter que finalizar, o pessoal da técnica já está pedindo, né? O tempo já está esgotado, né? O que vocês acharam? O pessoal que está aqui, né? Aline, Karine, o que vocês estão achando, né? da nossa abordagem? Percebam que a banca ela não é profunda, como eu disse já reiteradamente, né? Mas tem que conhecer um pouquinho de cada estrutura dessa. Então, por exemplo, orientação de estudo, né? Olhar sempre as 12 funções sintáticas, as 10 classes gramaticais, um pouco sobre concordância, um pouco sobre regência, um pouco sobre predicação, a questão da crase, a questão, por exemplo, da acentuação gráfica, que tem bastante questão, tem muitas questões, né, de acentuação gráfica, e principalmente conjunção. Pode estudar conjunção, que é um tiro certeiro, né? Pontuação também, cai pontuação, mas naquele nível básico. Pessoal, espero que então que vocês tenham gostado, né? O pessoal está gostando, que aprendeu bastante aí. O nosso material já está disponível aí no sistema, para quem é aluno matriculado aqui no Energia. Além desses PowerPoints, eu sempre mando, né? Sempre deixo na plataforma. Eu deixo também um material de apoio em PDF, né? Então, o que são esses PDFs? São atividades que eu elaboro com base nos padrões de questionamento das bancas. Então, você lá tem atividade relacionada à acentuação gráfica, atividade relacionada à pontuação, atividade relacionada ao período simples, ou seja, as 12 funções sintáticas, atividades relacionadas ao período composto, então, orações coordenadas, orações subordinadas e muito mais. Mas eu tenho certeza que vocês vão conseguir gabaritar essa prova. Bom estudo, qualquer dúvida que vocês tenham, obrigado por essa possibilidade de participar aqui com vocês dessa live, né? Vamos estudando e vamos seguindo em frente. Legal? Então, muito obrigado e até a próxima live. Tchau para vocês.